Muito bem. Boa noite a todos. Eu, inicialmente, agradeço o convite que me foi feito pela ABRADETER. Gostaria de parabenizar todos que fazem o congresso, um congresso muito importante no calendário do Direito Tributário Nacional e Internacional. E gostaria de agradecer a oportunidade que me dão de compartilhar aqui algumas dúvidas a respeito do assunto. Gostaria de cumprimentar a doutora Maria Juliana e todos os que dividiram comigo esse espaço, doutor Paulo, doutora Cristiane, doutor Fábio, e parabenizá-los pelas exposições, as 3 magníficas exposições com as quais me deleitei. E queria dizer especialmente ao doutor Paulo e à doutora Cristiane que, se nós tivéssemos mais procuradores e mais juízes que tratam da matéria tributária com a mentalidade que eles têm, certamente nós teríamos muito menos problemas como os que nós discutimos aqui do que o que nós temos de fato. Então, eu queria parabenizá-los não só pela exposição, mas também pela postura que revelam adotar como profissionais. E queria também, está tão na moda agora discutir a importância de falar por último, eu queria não me conter e me intrometer muito brevemente sobre o que foi falado nas exposições anteriores. Não para divergir, muito pelo contrário, mas só para introduzir alguns elementos a mais nas discussões. Primeiro, em relação à questão da dissolução irregular. O STJ tem decisões afirmando que a falência é um tipo de dissolução regular. Então, nós não temos só o caminho ou a dissolução irregular, ou então ela tem que pagar todos os tributos para encerrar suas atividades. Com relação à prescrição, doutora Maria Juliana, parece-me que o STJ entende é que, quando a dissolução irregular acontece antes, a prescrição já começou antes. Só que a citação interrompe a prescrição, nos termos do próprio artigo 174. Então, é o artigo 174 que faz com que a prescrição que já tinha começado seja interrompida e seja iniciada de novo. E com relação à solidariedade, eu queria lembrar a ideia, em relação aos grupos econômicos, eu queria lembrar a ideia da professora Misabel Derzi, muito bem defendida na atualização que faz a obra de Baleiro, de que o artigo 124 do CTN, quando trata do interesse comum e quando trata das pessoas indicadas em lei, ele não é uma norma sobre atribuição de responsabilidade. Ele é uma norma sobre como uma responsabilidade já atribuída nos termos de outros dispositivos será tratada, se solidária ou subsidiária. Então, não se pode atribuir uma responsabilidade com base só nele. Alguém que já é responsável, porque já é contribuinte, se tiver interesse comum, responde solidariamente. Alguém que já é responsável, ou porque é contribuinte nos termos do 128, do 133, do 134, responderá solidariamente se presentes as causas do 124. Mas o 124 sozinho não responsabiliza ninguém. Porque, senão, todos que tiverem interesse comum serão responsáveis, ainda que não tenha uma lei dispondo sobre isso, que violaria o próprio princípio da legalidade. E aí eu lembrei, Paulo, você mostrava aí o artigo a tela do seu artigo, que você escreveu em coautoria com alguém que tem o sobrenome Tenório. E eu fiquei preocupado, porque eu tenho uma orientanda de doutorado, que é PFN, e ela disse que se arrepende de alguns abusos que cometeu no passado. E um deles foi o de bloquear, ou de conseguir o bloqueio de todos os bens de pessoas que eram da família Tenório. E ela sempre usava esse exemplo quando falava do assunto, e ela é de Recife, e aí você colocou aí o artigo, eu pensei, puxa, devem ter bloqueado também os bens lá do seu coautor, porque ele é Tenório. E se ele é da família Tenório, a família Tenório tinha lá alguns interesses tributários, então eram interesses comuns, porque são, afinal de contas, da mesma família. Então, peço desculpas por essas rápidas intromissões, que já me consumiram aqui 5 minutos, mas eu não vou usar mais do que os 15 que sobraram, para falar de inteligência artificial e direito tributário. Primeiro, esclarecendo que inteligência artificial não se confunde com consciência, a inteligência não se confunde com consciência, então eu não vou falar aqui de Exterminador do Futuro, ou de a Receita Federal criando um robô como esses, para chegar na empresa e pedir que seja pago o tributo. Se o empresário não pagar, ele diz, I'll be back. E aí depois volta e detona tudo, igual naquela clássica cena da delegacia de polícia, em que o Schwarzenegger volta e destrói tudo. Mas a inteligência artificial consiste simplesmente em tentar fazer com que as máquinas façam coisas que, por enquanto, nós humanos somos melhores do que elas. Podem ser coisas bem específicas, como dirigir um carro, como
apontar quem deve ser parado na alfândega, como dizer quais execuções fiscais devem ser promovidas e quais não devem, porque serão ineficientes se forem promovidas. Então, é algo bem mais modesto do que falar de consciência. E é um debate que até suscita questões filosóficas como o que nos faz humanos, porque se descobre cada vez mais que animais têm características como sentimentos morais, que até então se consideravam que eram só humanos, se descobrem máquinas fazendo coisas que até então eram tidas como fruto ou indicação da superioridade da racionalidade humana, como jogar xadrez, e já desde o final dos anos 90 que nós não somos mais soberanos nisso. Então, isso suscita discussões filosóficas da mais alta profundidade, mas não tratarei também delas aqui. Por enquanto, e aqui, no direito tributário, nós podemos dividir a discussão em dois grandes grupos. Nós podemos falar da tributação da inteligência artificial, e aí se tem discutido no mundo inteiro a ideia de um tributo sobre os robôs, a ser pago pelos robôs, até já uma proposta do próprio Bill Gates a respeito disso. E isso tem muito a ver, pode parecer uma coisa ainda muito futurista, muito fantasiosa, mas tem muito a ver com o que se discute hoje sobre reforma tributária. E eu até ouvi falar que houve bastante polêmica já sobre isso nos dias anteriores. Porque o que se discute no mundo é a adoção de uma forma de tributação que tente, de alguma maneira, onerar a inteligência artificial, o uso de mecanismos informatizados que estão cada vez mais substituindo a mão de obra humana. Cada vez mais a mão de obra humana, nós teremos uma evolução e uma disruptividade imensa nesse terreno da inteligência artificial, teremos cada vez menos empregos e cada vez mais pessoas dependendo da Seguridade Social. Então, nós vamos ter problemas nas duas pontas da receita. Se a Seguridade Social é financiada basicamente pela folha de salários, nós teremos menos empregados contribuindo, e menos empresas que empregam contribuindo sobre a relação de emprego, e mais pessoas dependendo da Seguridade, porque teremos mais desempregados. Então, se fala que se nós teremos cada vez mais, não a relação entre capital e trabalho, mas capital e capital, porque o robô funciona sem necessidade de salário, nós temos que encontrar uma forma de tributar isso. E não uma forma que vai onerar mais quem emprega mão de obra, que é o setor dos serviços. Então, isso pode parecer... O mundo inteiro discute uma forma de tributar quem usa máquinas, e nós estamos aqui encontrando fórmulas para dar créditos de IBS para quem vai ter sistemas de inteligência artificial e não dar créditos para quem emprega pessoas, e vamos ter um alíquota só de 25% para esse tributo. Mas é um aspecto que eu vou deixar para outra oportunidade. Falemos agora do uso da inteligência artificial pela administração pública. Não tributar a inteligência artificial, mas usá-la para tributar os contribuintes. Pela administração, e falemos depois também um pouquinho, muito rapidamente, pelo Poder Judiciário. O Brasil está entre os países mais avançados do mundo no uso da inteligência artificial. Nós já temos isso, por exemplo, nas alfândegas. Os principais aeroportos, quando nós chegamos, as pessoas passam por um corredor, aquele corredor do nada a declarar, tem câmeras gigantescas focalizando no rosto dos contribuintes, e por um sistema de reconhecimento facial se sabe quem é que está passando, e o sistema cruza dados como o peso das malas que foram levadas para o exterior, o peso das malas que voltaram, os dados da declaração do imposto de renda e dados outros que não são conhecidos, e esse é um ponto que nós vamos problematizar. Esses dados, os critérios que esses algoritmos usam são secretos, são sigilosos. Então, esses algoritmos cruzam esses dados e dizem para o auditor quem deve ser parado e quem não deve. Eu tenho curiosidade para saber quais dados são esses, porque eu sempre sou parado. Desde 2016. Desde 2016 eu sempre sou parado. A primeira vez eu voltava de Bolônia, eu fui, passei lá 3 dias, voltei. Quando eu fui, eu não levei bagagem. Quando eu voltei, eu trouxe uma bagagem porque eu trazia alguns vinhos e não pude trazê-los na mala de mão. Quando eu cheguei, eu fui parado. Desde então, eu sempre sou parado. Nunca me pegaram com nada, mas eu sempre sou parado. Mas, às vezes, o sistema funciona. Tem esse caso aí que eu noticiei de um cidadão que trouxe só 246 iPhones na mala dele, e ele foi pegue assim. É uma forma de dar mais eficiência ao funcionamento da auditoria, da inspeção na alfândega. Em vez de o inspetor parar com base na cara do contribuinte, parar com base nas malas que ele vem trazendo, com base em critérios meramente aleatórios, ele para
ele não pode parar todo mundo, então ele vai parar aqueles que o sistema diz que tem mais chances de terem problemas e de estarem ocultando alguma informação relevante para o cálculo do imposto de importação. A mesma coisa nós temos nos portos, com o uso de um sistema de aprendizado de máquina, que é o CISAM, que faz a mesma coisa, que diz ao auditor das várias importações feitas, quais ele deve dar mais atenção, quais ele deve fiscalizar e quais ele pode passar adiante e liberar sem uma fiscalização mais detida. E, finalmente, nós temos, agora sim, no campo do judiciário, nós temos o uso da inteligência artificial pelos tribunais. Eu coloquei como exemplo o Vitor, do Supremo Tribunal Federal, mas nós temos em vários outros lugares, inclusive aqui em Minas Gerais, o TJ de Minas Gerais usa sistema de inteligência artificial também para fazer julgamento de processos. Por enquanto, apenas para identificar processos semelhantes, o sistema faz o que os assessores antes faziam, identificar processos semelhantes, uma triagem de processos que já foram julgados pelo tribunal para que se aplique o precedente, e ele pode fazer isso com uma velocidade muito maior. E aqui nós temos as vantagens desses sistemas. No caso, eu não coloquei o slide, mas tem também um sistema que é usado pela Procuradoria da Fazenda Nacional e que tem total conexão com as discussões anteriores aqui desse bloco, que é o PGFN Analytics. A Fazenda Nacional tem um sistema que diz ao procurador se ele deve executar aquele contribuinte ou não. E isso veio junto com uma reforma que houve no ano passado e que trata da execução fiscal e permite que as execuções fiscais não sejam promovidas. Não apenas com base só no valor, até R$20 mil não se promove porque seria antieconômico, mas também com base em outros critérios. Seria discricionariedade do procurador promover ou não a execução fiscal. Mas a discricionariedade, a rigor, não é dele. É o sistema PGFN Analytics que vai dizer para ele quais execuções ele deve mover, e esse sistema, com base numa análise de Big Data, vai dizer para ele quais são os possíveis corresponsáveis, quais são os possíveis terceiros, as possíveis empresas que podem ser apontadas como sendo integrantes do grupo econômico, para que possa ser feito o pedido de redirecionamento, o pedido de desconsideração e assim por diante. Então, é um sistema de inteligência artificial que vai pautar as decisões do procurador sobre se executa ou não. Mas o mais importante em relação a isso nem é tanto conhecer esses sistemas, mas questionar a respeito de como eles devem funcionar. Nós não podemos ficar contra essas inovações tecnológicas, elas são necessárias, elas vão dar muito mais eficiência, elas têm muitas vantagens que fazem com que elas tenham que ser usadas, mas isso também não faz com que nós tenhamos que aceitá-las acriticamente, sem fazer nenhum juízo de valor a respeito delas. Inclusive, paradoxalmente, isso é apontado, salvo engano, pelo Harari, no 21 lições para o século XXI, que, embora todas as pessoas estejam com medo de perder os seus empregos, talvez os últimos que venham a perder sejam os filósofos, que até talvez tenham mais importância do que tinham no passado, porque sempre vai ser importante saber o que esses algoritmos devem buscar, por que eles devem buscar esses fins, quais propósitos devem ser buscados, e isso os próprios algoritmos não têm como dizer, e nem os seus programadores. Hoje, o que os programadores de inteligência artificial mais pesquisam é filosofia moral, para dizer o que os algoritmos devem e o que eles não devem fazer. E aí isso nos coloca alguns problemas. Primeiro, as vantagens. O uso de mecanismos de inteligência artificial por julgadores, por exemplo, pode fazer com que eles sejam coerentes, coisa que, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, às vezes, não é. Quando ele julga questões diferentes em matéria tributária, mas ele deveria partir dos mesmos fundamentos para julgar aquelas questões diferentes, ele usa fundamentos que brigam, ou, como disse a doutora Cristiane, que não conversam, como aquelas duas súmulas. E se alega divergência, se fala, não, mas elas tratam de questões diferentes. Tratam de questões diferentes, mas partem de fundamentos que brigam. E eu coloco aqui o exemplo do experimento de Ullmann. É um experimento que foi feito para a detecção de preconceitos implícitos. Se deu para um grupo de pessoas a tarefa de selecionar quem deveria ser o chefe de polícia de uma cidade. E essas pessoas receberam 2 currículos. Um currículo era de um cidadão que tinha muita experiência nas ruas, mas não tinha nenhuma formação acadêmica, e era um homem. O outro currículo era o de uma mulher, que era exatamente o contrário. Ela tinha experiência nas ruas, mas não tinha formação acadêmica. O homem tinha formação acadêmica e não tinha experiência nas ruas. E o grupo selecionou o homem.
E quando perguntaram, o grupo disse, não, mas é porque as características do homem, não por ele ser homem, mas porque, nesse caso aqui, o importante é a formação acadêmica e não a experiência nas ruas. Quando deram os mesmos currículos para outro grupo de pessoas, mas trocaram o sexo dos candidatos, o outro grupo de pessoas selecionou de novo o homem. No caso, da segunda vez, o homem tinha experiência nas ruas e não tinha formação acadêmica. A mulher tinha formação acadêmica e não tinha experiência nas ruas. E aí os candidatos disseram que é porque, naquele caso, o importante era a experiência nas ruas e não a formação acadêmica. E o que ficou claro, depois de o experimento ser repetido várias vezes e as pessoas sempre escolherem o homem, é que, implicitamente, para elas, o chefe tinha que ser homem. E os fundamentos eram só pretextos. A gente tem vários exemplos na jurisprudência assim, como, por exemplo, só para citar um, saber se PIS e COFINS e importação incidem nas importações oriundas do Mercosul. Quando começam a acontecer importações do Mercosul, os contribuintes dizem que não pode incidir PIS e COFINS em importação porque eles são um tributo aduaneiro. E o STJ diz, não, eles não são tributo aduaneiro, eles são tributo interno. Se houvesse um benefício fiscal em relação a algum tributo interno, o PIS e COFINS importação de produtos do Mercosul deveria ser isento também. Mas se não há, se a questão é só a tributação aduaneira, o PIS e COFINS de importação deve ser cobrado do que vem do Mercosul. Algum tempo depois, se dá um benefício fiscal de PIS e COFINS, não importação, perdão. Se dá um benefício fiscal de PIS e COFINS para determinado produto nacional. E aí os importadores do Mercosul dizem, eu quero o benefício para o que vem do Mercosul. E aí o STJ diz, não, mas o PIS e COFINS de importação é um tributo aduaneiro, não é um tributo interno. Então usa o fundamento contrário. O chefe de polícia tem que ser homem, não importa se ele tem experiência nas ruas ou se ele tem muita formação acadêmica. No caso, o PIS e COFINS de importação tem que ser pago, não importa. E se nós contrastarmos os fundamentos, eles dizem o contrário um do outro. Só que, como são casos diferentes, diz o STJ, nem embargos de divergência cabem, porque são questões distintas. A inteligência artificial talvez não incorra nisso, mas ela talvez incorra em outros problemas. É um mito achar que os algoritmos são neutros, porque os algoritmos eles são alimentados por humanos. Os algoritmos eles partem, como todo sujeito cognoscente, essa é uma questão de epistemologia. Todo sujeito que tenta conhecer a realidade tem dela uma visão precária, uma visão parcial. Uma visão que é dada pelos seus sentidos, por quem os alimenta. Então, nós temos uma visão da realidade que nos é dada pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelo que nós lemos, pelo que nós ouvimos, e é uma visão parcial, no sentido de precária, de não completa. As máquinas, será exatamente a mesma coisa com elas, sobretudo se elas são alimentadas por humanos. E aí nós podemos fazer alguns testes. Vamos experimentar colocar no Google images, para colocar as imagens que aparecem no Google para a palavra cristão. Eu fiz a experiência há algum tempo e apareceram essas imagens aqui. Então, se uma máquina tivesse que julgar um cristão com base nas imagens que ela vê no Google, ela julgaria que os cristãos são assim. E aí depois eu experimentei colocar a palavra muçulmano. E aí apareceram essas imagens aqui. Se uma máquina tivesse que julgar os muçulmanos pelo que ela vê no Google, ela julgaria que eles são desse jeito. Então, será que as máquinas serão neutras se elas fizerem julgamentos com dados que são alimentados pelos seres humanos? Então, quando as máquinas vão começar a julgar contribuintes, quando as máquinas vão começar a dizer para os fiscais quem deve ser parado, quando elas vão começar a dizer para o PFN quem deve ser executado, será que elas não devem partir de algoritmos, ou se basear em algoritmos que sejam passíveis de auditoria, de inspeção, de controle por parte da sociedade? Ou esses algoritmos podem ser secretos, como eles são hoje? Talvez, para que nós tenhamos essa possibilidade de controle da legalidade, esses algoritmos tenham que ser públicos. E aí eu deixo aqui uma indicação de um livro, que é esse, da Cathy O'Neil, Weapons of Math Destruction. Ela faz um trocadilho que não dá certo em português. Para armas de destruição em massa, ela troca massa por matemática, são armas de destruição matemática. Ela fala de uma série de problemas que surgem do uso desses algoritmos quando eles são viciados. Por exemplo, digamos que no algoritmo da Receita Federal conste que pessoas que são de determinada faixa etária, ou que vêm de determinada cidade, ou que têm determinado sexo, têm maior propensão a cometer abusos ou praticar ilícitos aduaneiros. Essas pessoas serão paradas com mais frequência, claro.
E ainda que elas cometam a infração no mesmo percentual que as outras pessoas, como elas são paradas com mais frequências, serão apanhadas mais pessoas daquela classe, daquele sexo, daquela cidade que cometem a infração. E o sistema vai aprender que realmente aquelas pessoas cometem mais aquela infração e vai haver um feedback loop, vai haver um loop no feedback da máquina, ela vai aprender cada vez mais e vai se tornar cada vez mais preconceituosa. Então, esses são problemas com os quais nós temos que nos preocupar. Temos que nos preocupar também com a finalidade que esses algoritmos devem seguir. Por exemplo, quando a Receita Federal usa um algoritmo, ela deve pensar só em aumentar a arrecadação, ou ela deve pensar em dizer para o contribuinte quando ele pagou mais para ser devolvido o valor adicional? O sistema deve funcionar só para dizer que o erro que o contribuinte cometeu foi para pagar menos tributo, e quando ele pagou mais, será que o sistema não deve avisar também? Os sistemas, por enquanto, só avisam quando os contribuintes pagam menos, nunca quando eles pagam mais. Então, a finalidade do direito tributário e a finalidade do trabalho das autoridades não é só arrecadar, é arrecadar dentro da lei, e os sistemas devem ser programados para isso também. No caso do STF, o Vitor, qual o critério que ele usa para saber que um caso é igual a outro? É porque tem as mesmas partes? É porque tem o mesmo número de palavras? Envolve um julgamento saber se um caso tem a similitude com o outro. E, por enquanto, quem faz isso são os técnicos da informática do Supremo que cuidam do Vitor, ajudados pelas pessoas que cadastram jurisprudência. Os ministros nem sabem o que é isso. Então, se quem vai julgar são as máquinas, quem as programa e quem as alimenta deve ter competência constitucional para fazer esses julgamentos. Os ministros deveriam, pelo menos, participar das discussões sobre os critérios que os algoritmos vão usar para que isso traga mais legitimidade para os seus julgamentos. Eu já estourei o meu tempo, não gostaria de me estender ainda mais. Eu fico à disposição para os debates, se houver tempo, acredito que talvez não haja, mas, de qualquer forma, eu deixo a mensagem do Stephen Hawking em relação à inteligência artificial. A ideia não é combatê-la, mas também não endeusá-la, mas fazer com que ela seja usada da forma mais benéfica possível. E eu deixo os meus contatos para, caso não haja espaço para perguntas, para que elas possam ser feitas virtualmente depois. Muito obrigado. Parabéns, doutor Hugo de Brito. Aqui está o certificado. Eu li um artigo do senhor, que o senhor fala também, né, a quem que esses algoritmos devem servir, exatamente. Então, devem servir não somente a fazenda e não somente para haver arrecadação, mas por que também não servir, por exemplo, para desafogar os contribuintes com este excesso? Hoje, quase todos os tributos são sujeitos ao lançamento por homologação. Já com a inteligência artificial e com todos os dados e informações que hoje a Fazenda possui, por que não a gente tentar voltar um pouco para os lançamentos de ofício, né? E desafogando o contribuinte, inclusive também cumprimentos de obrigações acessórias. Existem estudos, inclusive do Carlos Vitor Musi, tem um estudo sobre o que uma empresa gasta para poder estar em dia com o cumprimento das suas obrigações acessórias. É algo absurdo. Se os senhores pesquisarem, vão ver. Então, além do pagamento de tributo, tem o cumprimento das obrigações acessórias, a maioria dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Então, eles também podem servir ao contribuinte, não somente com aquele intuito de servir à fazenda ou como forma de arrecadação, certo? E a transparência, que o senhor coloca também no outro artigo, que eu acho que é fundamental, até pública, para que haja o controle de legalidade. Nós estamos com o adiantar da hora. Alguém gostaria de fazer mais alguma observação? Doutora Cristiane? Não? O doutor Walter me passou aqui para convidar as mulheres tributaristas para o Happy Hour do Instituto de Juristas Brasileiras, às 18h30 no lounge. Aí eu convido os tributaristas, os homens também, já que ele convidou as mulheres. Estão todos convidados, tá? Muito obrigada. Vamos encerrar o nosso painel.